E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este que é o podcast da Oficina Emocional. Eu sou o Luiz, essa é a Juliana, nós somos terapeutas e o objetivo desse podcast é desmistificar e popularizar terapias integrativas, complementares ou holísticas. E aí, amor, tudo bem com você? Tudo bem com você, meu bem? Tudo bem também. Então tá bom. Boa noite, gente. Hoje o papo vai ser legal, hein? Hoje vai. Eu só não sei porque que eu dou boa noite, né? Porque as pessoas podem assistir qualquer hora. Mas hoje o papo vai ser muito legal, amor. Hoje o papo é exatamente a sua especialidade, que é a compreensão sistêmica, né? Então, para quem ouve a gente falar, para você que ouve a gente falar sempre aqui de sistêmica, de terapia sistêmica, ou filosofia sistêmica, ou o jeito de pensar sistêmico, hoje você vai aprender o que é esse raio dessa sistêmica e por que ele é tão importante para a nossa vida, beleza? Se você gosta desse tipo de assunto, então já ativa aí o sininho, dá o seu like, se inscreve no canal aí, porque sempre tem um conteúdo novo relacionado a esses assuntos de desenvolvimento emocional e pessoal, beleza? Então vamos lá, amor, saber exatamente o que, como e porquê de tudo isso aí que você faz, né? Tudo relacionado à compreensão sistêmica. Então, para falar de compreensão sistêmica, ou algo que já deve ter vindo à mente do ouvinte, né? Que é a constelação familiar sistêmica, né? Primeiro, vamos começar falando o que é um sistema, né? Então, por favor, amor, explica aí pra gente o que é um sistema. Eu gosto de começar explicando o nome compreensão sistêmica. Podemos? Podemos. Né? Primeiro, o que é compreensão? Porque compreender é diferente de entender. Às vezes a gente entende algo, mas a gente não compreende, né? Todo mundo falou, nossa, eu já tinha entendido, mas agora eu compreendi. Todo mundo já passou por isso, né? Tem coisas que a gente sabe, mas na verdade aquilo ainda não tocou o nosso coração, aquilo ainda não fez um sentido, né? Na vida da gente. Então a primeira palavra importante aqui é a compreensão. É o compreender, né? Compreender é mais que entender, é entender com o coração, né? Aquilo que realmente faz parte de você, aquilo que realmente muda, né? Aquilo que você realmente compreende. Então, aqui estamos explicando o nome da técnica com a qual você trabalha, que você é especialista, né? Que é a compreensão sistêmica. E essa é a explicação da primeira parte, que é a palavra compreensão. Né? Isso. Então, compreender, resumindo, é o negócio sedimentar dentro de você, é o negócio bater lá no fundo e falar, não, agora eu peguei, agora tá Isso, comigo, eu né? entendi de verdade. Beleza. Então, compreensão sistêmica, compreender é isso aí, né? Sistema tem a ver com o quê? Que sistema que é? O sistema de computador? É um sistema de navegação? É que tipo de sistema que é esse? É um sistema basicamente familiar. Nós estamos falando, quando a gente fala de compreensão sistêmica, nós estamos falando de relacionamentos humanos. E nós nos relacionamos com pessoas. E essas pessoas às quais a gente se relaciona, elas fazem parte dos nossos sistemas. Então, a nossa família é um sistema. Por exemplo, dentro da família, a gente tem vários tipos de sistemas, né? Eu tenho a minha família direta, que é você. Eu tenho a minha família de origem, que é meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, meus tios, meus primos, né? Você tem a sua família de origem. Então, essas famílias juntas formam um grande sistema, né? Que é a nossa família completa. Então, sistema é um conjunto de pessoas, né? Com um nome, vamos dizer assim. Então, na nossa religião, é um sistema. No clube que a gente frequenta, é um sistema. A escola que a gente frequenta, é um sistema. O trabalho que a gente, né? Que a gente, lá, o nosso local de trabalho, as pessoas que integram, é aquele, né? É um outro sistema.
Um exemplo que todos são inseridos, né? Nos bairros, nas cidades, nos estados, no nosso país. Então, o nosso bairro é um sistema, a nossa cidade é um sistema, o nosso estado é outro sistema. Então, os sistemas eles são individuais e também integrados, né? Então, como, por exemplo, nós estamos aqui em Curitiba. Então, nós pertencemos hoje ao sistema de Curitiba, que pertence ao Paraná, que é o estado, que pertence ao Brasil. Então, os sistemas familiares também são assim, né? Existem sistemas grandes que acoplam sistemas menores. Tá, mas o que esses sistemas têm a ver com a nossa saúde emocional? Então, aí a gente junta as duas palavrinhas, o compreensão sistêmica. Então, a compreensão sistêmica, ela é o quê? A gente entender que nós estarmos inseridos dentro desses sistemas influenciam a nossa vida muito mais do que a gente pensa. Então, a nossa família, por exemplo, quando a gente olha para a nossa família tem uma história. E eu faço parte dessa história. Eu sou uma das personagens da história da minha família. Então, quer dizer que essa história já tem um enredo. Essa história já tem um começo, já tem um meio, né? E eu estou agora construindo e continuando essa história. Então, a compreensão sistêmica, ela olha para o indivíduo como parte integrante de um sistema. E quando a gente faz isso, quando a gente olha para a pessoa e vê que ela pertence a uma família, pertence a um sistema ou a vários sistemas, né, que todos nós pertencemos, a gente vê que muito do que aquela pessoa vive, carrega, sente, de tudo que acontece na vida dela, está diretamente ligado com o que acontece no sistema dela. Então, você perguntou, né, o que isso tem a ver com as nossas emoções? Por exemplo, quando eu atendo uma pessoa depressiva, essa semana mesmo chegou até mim um adolescente, né, uma adolescente depressiva. E aí a gente vai olhar para a família. Dentro da família tem várias pessoas depressivas. Ela não é a única. Às vezes chega para a gente pessoas com problemas no casamento. Quando a gente olha para o sistema, a gente vê que não é o único casamento que não deu certo. E aí a gente começa a fazer algumas correlações, né? E começa a ver que famílias, por exemplo, que têm problemas com álcool, que um vô tinha problema com álcool, você vai ver filhos, netos, bisnetos com problemas de álcool. Famílias onde muitas mulheres ficam viúvas cedo. Você vê que é uma repetição. As pessoas acham até que é uma maldição de família, né? Então, a sistêmica é um estudo que enxerga a pessoa como fruto de uma árvore. Show de bola. É interessante falar de como essa visão é diferente de técnicas de psicoterapias convencionais, por exemplo, né? A psicologia é um caso, né, que ela, como o nome diz, né, é o estudo da psique, né? Então vai olhar para a psique. A psique é o nosso sistema de pensar e sentir. Assim, é muito a grosso modo, né? Individual, né? Mas é individual. Isso. Que não leva em conta nem a cultura, nem a filosofia e nem a carga genética familiar. Quer dizer, psicólogos, por favor, se você estiver assistindo aí, for psicólogo, me ajuda aí, comenta aí embaixo, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas essa psicologia clássica, freudiana, né? Ela é assim. E hoje, claro, tem muitas linhas de psicologia que com certeza
enxergam as coisas de uma forma diferente, né? Mas o lance é esse, né? Olhar a pessoa como fruto de uma árvore. E a forma que ela está inserida na família vai dizer se ela tem saúde emocional ou não. Porque você pode ter um relacionamento saudável com os seus familiares ou um relacionamento abusivo, tóxico, que arrebenta todo mundo, né? Enfim, né? E, obviamente, quando isso quando esses relacionamentos estão com problemas, isso obviamente é origem de muitos problemas emocionais, né? Então, se a gente Sim. perguntar para quem está ouvindo agora, duvido que você não teve aí um estresse, pelo menos na vida, aí, por causa de questões familiares. Não tem como, né? É. Bom, deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque às vezes a pessoa está assistindo esse primeiro vídeo e não viu os outros, né? Nós já fizemos alguns episódios aqui do podcast e num outro vídeo que está intitulado como Tipos de Terapia, eu acho que é esse o título, nós falamos sobre 3 tipos de terapia, né? Que são as terapias de tipo físico, que cuidam do nosso corpo físico, das dores, né? Dos problemas físicos. Nós falamos das terapias emocionais pessoais, que é você com as suas próprias emoções, né? Que a psicologia trata, que a Psicanálise. enfim, a psicoterapia de forma geral cuida, né, da pessoa, do indivíduo como ser e tem, né, então uma linha lá, tem várias terapias que fazem isso. Aqui nós estamos falando sobre terapia sistêmica. Então esse programa de hoje nós só vamos olhar e falar sobre a terapia com olhar sistêmico. Não que a gente descarte os outros dois, tá, gente? Existem outros tipos, assistam os outros vídeos do canal aqui, os outros vídeos dos outros podcasts, que vocês vão entender. Né? Só para ressaltar, porque às vezes a pessoa chega aqui no primeiro e fala, mas eles só veem isso, né? E não é assim. A gente não está aqui excluindo todo o arsenal de técnicas terapêuticas que existem, né? A gente só está aqui focando hoje na terapia sistêmica. Beleza. Então, né? Continuando o assunto sistêmica. Vamos lá. Isso aqui é constelação familiar, então? Então, a compreensão sistêmica, ela surgiu a partir de algumas técnicas, e uma delas foi a constelação familiar, né? A constelação familiar é uma técnica sistêmica muito conhecida no mundo inteiro, mas terapia sistêmica não se resume só à constelação familiar. Isso é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Muita gente acha que falou de sistêmica, está falando de constelação familiar. E não, né? Existem muitos outros estudos, existem muitas outras evidências e outras formas da gente se trabalhar sistêmica, né? Mas a constelação familiar é uma muito famosa, vamos dizer assim, né? É um nome que ficou popularmente muito conhecido, não só no Brasil como no mundo inteiro, mas também é um nome que hoje ele está queimado, vamos dizer assim, né? Ah, tá. Muita gente fez e faz muita besteira usando esse nome, né? Sim. E aí complicou demais, né? Inclusive, vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre as coisas que fazem e que não é sistêmica, né? Que não é constelação familiar, na verdade. Porque assim, ó, primeiro que tem gente que tá com uma dor de barriga vai fazer constelação familiar. Por qualquer motivo, a pessoa chega até mim e fala, eu já fiz 15 constelações, mas eu ainda não entendi qual que é o meu problema. Ou seja, a pessoa não entendeu nem que é constelação, né? Porque constelação familiar não é para fazer 15 na vida, né? Então vamos explicar um pouquinho o que é constelação, da onde que ela saiu, como que ela é usada, pode ser? Então, para quem já sabe o que é constelação familiar, já tem uma noção, aí já fala, meu Deus do céu, já não quero mais nem ouvir mais o que esses caras estão falando. Calma. Não é exatamente assim
Tem muita loucura que o pessoal faz aí que a gente não faz, não tem misticismo, tá? E é uma abordagem muito lógica de qual que é a lógica nos relacionamentos, principalmente os familiares, tá? Então essa é a nossa forma de trabalhar. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar dessa técnica, diga aí, amor, o que é constelação familiar? Bom, a constelação familiar é uma técnica que nós recebemos através do Bert Hellinger, né? Bert Hellinger foi um senhor que morreu há 2 anos atrás, em setembro de 2020, é alemão. E o Bert foi uma pessoa que observou os relacionamentos humanos. E dessa observação, ele percebeu que existem leis que regem os nossos relacionamentos. Então, o Bert já vinha, né, de algumas outras técnicas terapêuticas, e aí ele trouxe esse nome, que na verdade foi um nome dado em alemão, que a tradução para o inglês e depois a tradução para o português acabou sendo popularizado como constelação familiar. Então, já para começar pelo nome, que as pessoas às vezes acham que constelação tem a ver com os astros, né? Já é um nome que já põe um misticismo em tudo, né? Já, que, meu Deus, que as pessoas né? acham que essa constelação que está falando é porque tem a ver com os astros. E, na verdade, é uma organização. Se a gente fosse retraduzir, né, esse nome do alemão direto, né, para o português, ficaria melhor traduzido se fosse uma representação familiar. Ou como a família se organiza. Seria uma organização familiar, né? Ou uma representação sistêmica, uma organização de um sistema. E um dos sistemas que a gente observa que é muito organizado são as constelações, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um céu estrelado, tanto que a gente pode estudar a posição, né, das estrelas, dos planetas, porque eles estão ali muito bem organizados, cada um ocupa o seu lugar. E olha que interessante, quando a gente olha, por exemplo, o sistema solar, a gente vê que cada planeta, por exemplo, gira para o seu lado, cada um na sua velocidade, e eles não se trombam, né? Eles não um não sai do lugar e fala, não, hoje Marte fala, eu quero ir para o lugar da Lua, né? Não acontece. Então é tudo muito bem organizado. Então, do mesmo jeito que tem uma organização na natureza, não só nas constelações, como em tudo na natureza tem uma organização, uma ordem e uma organização, nas famílias também, né? Nos nossos relacionamentos também. Então, para começar, que esse nome já dá muito pano para manga, né? E aí a constelação, ela também se divide em 2 atos, vamos dizer assim, né? Em 2 coisas diferentes. Mas antes de você falar dessas 2 coisas diferentes, deixa eu lembrar quem está ouvindo, já para trazer isso mais para nossa vida mesmo, porque esse é o nosso papel. É isso que, modéstia à parte, a gente é bom, né? De trazer para o real, né? Então, imagina que a sua família lá é essa constelação, onde cada planeta tem o seu lugar, gira na sua órbita e tá tudo certo. Mas esse é o perfeito, né? O que acontece quando as pessoas têm problemas é que a mãe, ela às vezes faz o papel de pai, faz o papel de homem da casa. Às vezes, o marido faz papel de filho da esposa. Às vezes, o filho faz papel de pai dos pais. Então, nesses planetas dessa constelação não está muito certo, né? Então, a ideia, né, o paralelo que a gente faz entre essas 2 histórias é isso, né? É organizar para que a família ela possa funcionar de uma forma harmoniosa. Mas então vocês o negócio de vocês é tratar a família toda? Não.
É tratar a família que tem dentro de mim. É o meu conceito sobre o que é a minha família. É né? você dentro dessa família, né? Não a família inteira dentro de você. É por aí. Então, normalmente a pessoa que vem se tratar, ela tem uma visão distorcida sobre o que é a realidade da família dela, né? Normalmente, né? Ou realmente foi uma história muito difícil, né? E normalmente essa pessoa está ocupando um lugar que não é dela, Tá lá na bagunçado lá, família né? de origem, e aí complica tudo. É. Né? O negócio é que essa organização tá bagunçada. Exatamente. Mas vamos. E aí você ia comentar que isso está dividido em duas áreas. A constelação, né? Ainda falando sobre constelação familiar. Então o Bert foi lá e trouxe, né, todo um estudo, é uma história ampla, enfim. Mas esse nome, constelação familiar, ele é dado para duas coisas, né? Uma é o exercício de constelar. Que é aí que as pessoas falam, eu já constelei, eu já fiz uma constelação familiar, eu já fui e assisti uma constelação familiar. Então, o que é uma constelação familiar? É essa representação familiar que é feita, que ela pode ser feita de várias maneiras. Pode ser feita com pessoas, então as pessoas, por exemplo, se reúnem em um auditório com, né, um número X de pessoas, e aquelas pessoas ali vão representar, como se fosse fazer um teatro da vida de alguém ali, da pessoa que for constelar. Onde uma pessoa representa o pai, outra representa a mãe, e por aí vai, né? Isso. E ali vai ter uma representação, então, do problema da pessoa, vai acontecer a constelação familiar. Essa constelação também pode acontecer com bonequinhos, né? O individual. Então, o terapeuta com o cliente, ele pode usar cristais, ele pode usar bonequinho. Na verdade, pode-se usar qualquer coisa, né? Eu preciso representar a história. Então, eu posso falar que esse copo aqui está representando a mãe, que essa garrafa está representando o pai e que o celular está representando o vô, né? E disponho essas coisas para fazer essa representação. Então, o que é o exercício de constelação? É um exercício de representar o problema da pessoa. Essa representação pode ser feita com qualquer coisa, com pessoas, com bonecos, com apenas potinho, com palavras, né? Com palavras, com papelzinho, né? Pode ser feito com o quê? E o objetivo dessa representação é que a pessoa que está ali sendo tratada, ela tenha uma espécie de visão aérea, uma visão expandida, uma visão melhorada de como ela entende a família dela. Isso, é como se ela estivesse assistindo a um teatro da própria vida, é como se ela estivesse assistindo a um filme, né? A gente, quando olha, a gente está assistindo um filme, por exemplo, a gente está vendo uma cena, mas a gente consegue ter a visão do todo daquele filme, né? Quando você está assistindo uma peça de teatro, você está vendo aquela cena, mas você tem a visão do todo. Então, só essa visão de fora já enriquece muito, já traz um outro ponto de vista para a pessoa sobre o problema dela. Só que, além disso, a constelação familiar, ela conta com algo que a gente chama de campo morfogenético, que a gente não vai ter tempo de falar aqui, mas é por conta desse campo morfogenético que as pessoas que representam ali as outras, elas se emocionam, elas trazem a emoção contida naquela história também. Ela não traz só, não fica lá igual um ás de paus, né? Que tá lá teu pai e tua mãe. Não, tem toda uma emoção envolvida. E é aí que muitas pessoas misturam, por exemplo, né, as suas crenças religiosas, ou o que elas acham que aquilo ali pode estar representando também. Aí as pessoas querem interpretar aquilo, aí as pessoas... E aí vira muita coisa. Aí tem gente que coloca dança no meio, tem gente que coloca música, tem gente que faz isso com as tribos indígenas lá e usa tambor. Enfim, então, gente. Enfim, né? é muita misturada, né? Mas o que a gente quer falar aqui? Que constelação familiar não é isso. Então a pessoa pode, ela é livre, né? Foi o que eu falei no outro vídeo, né? O terapeuta, ele é um ser humano.
que carrega a sua própria bagagem. Então ele usa várias técnicas e a história dele e o que ele acha da vida para fazer o que ele quiser com aquelas técnicas, né? Então você que é um paciente, um cliente que quer procurar uma terapia, você é responsável por saber quem é o terapeuta, né? Então, se você gosta, se você fala assim, nossa, uma constelação junto com uma música indígena, por exemplo, nossa, eu gosto disso, então vai atrás que tem gente que faz, mas saiba que isso não é só constelação, já é constelação mais outras coisas. Então, esse nome constelação, como eu disse, ele é usado para duas coisas, né? Então, é para esse exercício que é feito com a representação. E a outra coisa que o Bert trouxe para nós foi a observação das leis da vida, né? O que o Bert chama das 3 leis do amor. Que é baseado nessas leis que esses exercícios sistêmicos são feitos. Então, o Bert observou que nos relacionamentos humanos existem 3 leis que estão atuando o tempo todo. Então, ele observou que os relacionamentos têm a tal da ordem, que nós já falamos aqui a hora que a gente falou, né, dos exemplos das constelações. Então, todo sistema tem uma ordem, todo sistema tem uma hierarquia a qual ele segue, né? Então, essa é a primeira lei. Aí, a outra lei, ele observou que existe a lei do pertencimento. Então, o que é a lei do pertencimento? As pessoas que nasceram e que pertencem àquele sistema, elas não podem ser excluídas. Quando há exclusão de alguém, há consequências. Há consequências. E uma terceira lei que ele observou foi o equilíbrio. Existe uma lei do equilíbrio atuando nos nossos relacionamentos. Então, todos os nossos relacionamentos tendem a se equilibrar. Então, são essas duas formas, né, que a constelação é vista, né? Mas no nosso método, do jeito que a gente trabalha, é muito mais aplicar o conceito propriamente dito. É muito mais você entender a natureza dos relacionamentos e trazer o seu comportamento, né? Você mudar o seu comportamento para você se adequar ao que é natural. E deu. Sim. E nem sempre precisa de fazer o exercício de constelação para ver realmente onde está o problema. Porque a maioria dos problemas é novela da Globo. Né? É figurinha repetida. É figurinha repetida. Como assim figurinha repetida? Gente, tem meia dúzia de problema aí. Meia dúzia de enredos de novela. Mais ou menos aí. Novela é aquele lance lá, você já sabe, né? São duas pessoas, um casal, né, que tá com problemas lá, e aí vem um terceiro. Esse aí é o enredo de muitas novelas, muito filme, né? Só que uma é no Paraisópolis, outra é na Índia, outra é... E aí vai mudando, né? As nossas histórias são mais ou menos assim. Aqui no Brasil, você sabe que o padrão da família brasileira é o marido banana e a mulher mandona fortuna, não é assim? A salvadora. Salvadora do esquema todo, né? Então isso é cultural, isso é uma caricatura da família, né? E infelizmente a gente vive muito assim, né? Mas por que isso? De onde veio isso? Por que é tão pesado para todos os envolvidos, né? E não falando de o que a gente acha, de o que, sei lá, socialmente é o certo, né? Nada disso. Falando da saúde emocional dos envolvidos. Para a mulher que vive assim, numa família dessa, é bem complicado. Ela sente que é muito pesada a vida para ela. Para o homem que vive assim, também é muito complicado. Para os filhos de um relacionamento assim, também é muito complicado. Então, como que fica a saúde emocional dessas pessoas, né? Esse é o grande lance. Então, a gente identifica o que está errado nesse lance todo aí, né?
e como que a pessoa que está aqui na nossa frente, pessoa que é o paciente, ela pode se posicionar melhor com relação a tudo isso e corrigir, não sei se a palavra é corrigir, mas ter emoções mais saudáveis com relação a tudo isso, né? Esse é o objetivo da compreensão sistêmica. E isso pode ser feito aprendendo técnicas, aprendendo os conceitos, que é o nosso caso, né? A gente ensina isso, temos um curso de formação para isso, né? Então ensina esses conceitos e a pessoa muda na vida dela, e aí ela tem uma vida muito mais leve, muito mais digna, mais saúde emocional. Ou em casos muito mais complicados, aí você pode fazer um exercício sistêmico para achar a raiz do problema. Esse é o grande lance. E a partir daí, gente, casos, meu Deus, São muitos casos. são muitos. A gente falou pra caramba, eu sei, né? A gente precisa explicar para você aqui o que é essa tal dessa sistêmica. Então a gente tem que falar um monte de coisa técnica e tal. Mas vamos pro real? Vamos falar na prática, para que serve esse negócio aí? O que resolve? Então, a gente planejou aqui para falar para você agora de algumas questões que são muito comuns, muitas pessoas passam por elas e que têm raiz sistêmica. Sim. Então, uma coisa que pega bastante é a questão da repetição. Às vezes a pessoa passa uma situação indesejada na vida repetidas vezes, ou existe uma história que é repetida por muitas pessoas da família. Isso é muito louco, né? Uhum. Exemplo, tem uma mulher que é separada, às vezes é mãe solteira, né? E ela sofre por isso. Nada contra as mães solteiras, né? Mas essa sofre por isso. E aí tem um monte de mulher na família que passa pela mesma situação. O marido vai embora, um monte de mulher na família passa por essa mesma situação. Problema com dinheiro. Um monte de gente, tudo igual. A gente vê que tem um padrão familiar, né? Então, uma família onde as pessoas têm problema com dinheiro, você não vê alguém se destacar. É todo mundo com problema de dinheiro. Né? Uma família com problema no casamento, você vê que todo mundo tem problema no casamento. Então, isso falando de problemas, repetições, né? Repetição de várias pessoas na família, né? Ou às vezes essa repetição pode ser na sua vida, né? Por exemplo, relacionamentos, a pessoa casa, separa, casa, separa, casa, separa, casa, separa, não dá jeito. Ou no financeiro, arruma emprego, é demitido, arruma emprego, é demitido. A hora que estava dando tudo certo, acontece alguma coisa que a pessoa volta na estaca zero, perde tudo de novo. Né? Pois é. E você que está assistindo a gente aí? Você tem alguma coisa aí na sua vida que repete sempre do mesmo jeito? Sempre. Eu conheço uma pessoa que é assim, ó. Sempre que arruma um emprego, logo depois fica doente, não pode trabalhar e depois acabou, perdeu o emprego. Uhum. Ou sempre que eu arrumo um namorado, aí a minha mãe fica doente. Minha mãe fica doente e tal. Sempre que eu tenho uma oportunidade de emprego assim, assado, aí alguém fica doente na família, eu tenho que ir. Então, você que está assistindo aí, tem algum padrão de repetição desse tipo na sua vida? Se tem, pode ter certeza. Isso tem uma raiz emocional, né, amor? Sistêmica. Uma raiz sistêmica, é isso mesmo, né? Mas por quê? De onde vem tanta repetição? Por que isso? Por amor. Por amor. Nessas leis que o Bert observou, quando a gente vê essas leis atuando, a gente vê que, por amor à minha mãe, se ela
tá lá sozinha, ela não tem ninguém para ficar com ela, porque o meu pai foi embora. Então eu fico sozinha também para poder fazer companhia para ela. Ou eu fico sozinha para poder mostrar para ela que a minha vida também é como a dela. Existe um movimento que acho que a palavra fica bem clara para a gente exemplificar, né? É o eu vou com você. Claro que a gente usa em outro contexto isso, né? Mas muitas das repetições são assim, né? Eu olho pro meu familiar com muito amor, assim, com pesar, com pena, e eu falo, você tá ruim, né? Então eu vou com você, eu vou ficar ruim com você, mas por amor. Do jeito que a gente tá falando aqui, fica meio que ruim de ver, né? Vamos trazer para uma situação real. Por exemplo, quantas pessoas que estavam casadas, a vida estava tudo bem, estava trabalhando, estava feliz com o marido, de repente os pais ficaram doentes, a mãe caiu de cama lá num hospital e a pessoa precisou ir cuidar da mãe e aquilo demorou tanto tempo que o casamento se desfez. São essas situações, sabe? Que as pessoas acham que foi só a vida acontecendo. Ai, a minha vida, a minha mãe ficou doente, e aí eu tive que vir da minha cidade para cuidar dela, e meu marido me traiu, e aí eu acabei perdendo o emprego, e a minha mãe daí morreu, e agora eu estou aqui, né? Perdi tudo na vida. E as pessoas acham que isso é só a vida acontecendo. As pessoas acham que isso... Foram vítimas do acaso. Foi... Ai, nossa, que tragédia. Minha vida foi acontecendo uma coisa atrás da outra e eu não sei porquê e agora eu tô aqui. Né? As pessoas agem com muito amor, com a melhor das intenções, mas elas não sabem que ali já é... Vamos voltar lá na história do filme, né? Já é um filme que está acontecendo e que se você soubesse da sistêmica, você já ia saber o final. Igualzinho quando a gente assiste um filme, né? E aí você vê o negócio acontecendo e fala, nossa, mas ela não sabe que vai acontecer aquilo, mas você que está assistindo, você já sabe que aquilo ali vai acontecer. Mas como assim sabe? É místico isso? Sabe por quê? É predestinação? É o destino? É o destino. Como que sabe o final da história? Você prevê o futuro? A gente sabe porque a lei está sendo violada. Então é assim, ó. Existem leis no trânsito, não existem? Então, eu já sei que se você andar de carro a 160 por hora aqui na BR, você vai levar, ó, daqui ali na Fazenda Rio Grande, você vai levar umas 4 multas. Eu já sei. Por quê? Porque eu conheço as leis. Eu conheço o trajeto. Então, se você sair daqui de carro a 160 por hora daqui lá, vai chegar 4 multas para você. Você vai perder sua carteira, você vai ter que fazer curso de reabilitação lá, como é que é? Vai ter que ficar não sei quantos dias, porque já tem lei para isso. Já existe uma lei que cuida do trânsito aqui em Curitiba. Agora tá ficando mais claro. Então, do mesmo jeito, existem leis que regem os nossos relacionamentos. Então, trazendo para o caso lá da pessoa que voltou para a cidade da mãe para cuidar. Não deveria ter voltado para manter o casamento? Não, gente, não é exatamente assim. Deveria, mas deveria ter respeitado as leis. Mas que leis? Né? Que então, leis são essas? Por exemplo, vamos falar aqui, né? Que nesse exemplo aqui. Vamos supor que a mãe dessa pessoa estava passando mal lá na fazenda. E nós estamos aqui em Santa Felicidade. Então a pessoa cata o carro e vai a 160 por hora porque a mãe dela está morrendo. O radar quer saber se a mãe dela está morrendo? Não. Se ela passar 160, ela vai levar a multa. Pode ser que a mãe está morrendo, pode ser o que for. Ou seja, o que nós estamos querendo dizer aqui? Ela poderia ter ido? Poderia. Mas como? Respeitando as leis. Uhum. Se ela fosse daqui lá respeitando as leis, não ia chegar multa nenhuma. E ela ia do mesmo jeito. Né? Mas no caso da mulher que foi lá cuidar da mãe, ela ganhou uma multinha. Ganhou umas multas.
A multinha é casamento desfeito. E aí tem algumas multas. Aí é traição, casamento desfeito, filhos rebeldes, empregos perdidos, dinheiro perdido, vida que não enrolada, acidentes que acontecem, doenças, né? Que acontecem. Quantas pessoas depois de cuidar, de fazer, de acontecer, aí se vê doente, se vê numa cama, né? Então, essas são as multas que a vida manda pra gente, vamos dizer assim, né? Que E a gente recebe essas multas quando não estamos de acordo com as leis. Com as leis. Mas que leis são essas? Da onde que vem essa lei? Onde que tá? Quem que escreveu essas leis aí? Vamos nesse judiciário aí para ver essas leis aí. Vamos ver se dá para votar lá no Congresso? Não, gente, essas leis são leis naturais, né? Sim. Como assim, gente? Simples. Quando você que está ouvindo a gente recebe algo de graça, você se sente automaticamente compelido, com vontade de fazer o quê? Retribui. Então essa é uma lei natural, é a lei da reciprocidade. Isso está de alguma forma dentro de nós. E dessa mesma forma, ou também como a lei da gravidade, que é uma lei natural, que você querendo ou não, gostando ou não, ela está lá. Está naturalmente ali, né? Uhum. Simplesmente está ali, acontecendo. Então assim existem leis para os relacionamentos. Sim. E tem leis que você que está ouvindo a gente está descumprindo. Então, gente, o que nós estamos dizendo aqui? Do mesmo jeito que há 400 anos atrás, segundo a lenda, né? O Newton estava lá embaixo da macieira. E caiu a maçã e ele, opa, é a lei da gravidade. Ou seja, foi ele que inventou a lei da gravidade? Não. Ele observou que existia uma lei atuando ali, que tudo seguia essa lei. Tudo estava grudado ao chão, porque existia uma lei a qual ele deu o nome de gravidade, de gravitacional. Mas desde quando essa lei existia? Desde que o mundo é mundo, porque senão a gente estava voando por aí, né? Do mesmo jeito que Newton observou, então, essas leis, essa lei da gravidade, nós continuamos observando ela até hoje. Nós nunca vimos essa lei falhar por nem um segundo, né? Ela tá aqui, ó. Tá tudo aqui, nós estamos aqui, ninguém tá voando. Porque ela existe e ela tá o tempo todo atuando. Da mesma forma, essas leis nos nossos relacionamentos. Então, essas leis garantem que os nossos relacionamentos vão acontecer da melhor forma possível. E aí tem gente que fala, por exemplo, mas se eu não conheço essas leis, não é justo que elas atuem. Se eu desconheço a lei. E não é por aí que a gente vai poder pensar, né? Porque, por exemplo, a lei da gravidade. Um nenê não sabe que a lei da gravidade existe. Mas uma das coisas que ajuda ele a nascer é ela, né? Então, do mesmo jeito que a lei da gravidade existe e por causa dela nós podemos existir também, porque nós estamos aqui firmes, né? Podemos construir a nossa casa, podemos andar, podemos plantar, podemos fazer tudo porque a lei da gravidade existe. Porque se não fosse ela, a gente já está flutuando por aí. Então, a gente querendo ou não, a gente sabendo ou não, a gente conhecendo ou não, as leis estão atuando. Então, o que a gente pode fazer? Então, você que está aí, o que você pode fazer agora que você sabe que existem essas leis? Observar. Perceber. Né? Claro primeiro que aqui aprender sobre elas, né? Isso. Primeiro você tem formas de aprender. Existem. Hoje tem, graças a Deus. Hoje tem.
Inclusive no nosso canal, né, do Instagram, no Oficina Emocional, tem vídeos lá nossos, né, tem lives, a gente fala muito sobre isso. Aqui no YouTube também a gente vai trazer, né, vamos fazer aí alguns programas sobre isso, porque isso é muito importante. Mas basicamente é a gente observar como a vida acontece. E a gente não precisa de muita ciência, sabe? A gente não precisa de estudar muito, porque isso já é natural. Então, assim, quando você respeita o outro, você já sabe que aquele relacionamento vai ser melhor do que um que você não respeita, né? Quando você respeita seu pai e sua mãe, você já sabe que você vai ter menos problema do que se você desrespeitar eles. Não precisa ir muito longe, porque é natural pra gente. É igual a lei da gravidade, sabe? Você não vai tentar voar, porque pra você já sabe que você vai andar. Então ninguém fica... Entende? É uma coisa que já é natural pra gente, só que a gente tá tão perdido. A gente tá tão fora de nós mesmos, tão fora da nossa realidade, da nossa natureza, tão longe disso, tão enfiado em celular, em problemas até, né? Tão desconectado de tudo que a gente parou de observar as coisas como elas acontecem. Então vamos trazer um exemplo prático disso. Vai. Uma das leis é a lei da ordem. Uhum. E é uma lei muito simples, gente. É muito simples. Quem veio primeiro, quem ou o que veio primeiro? Veio primeiro. E quem ou o que veio depois? Veio depois. E acabou. Tá, mas isso aí na vida, como é que fica esse negócio aí? Vou dar um exemplo bom. Então vou dar um antes. O meu é polêmico. As pessoas, ela gosta. As pessoas vão lá, o que é o natural? As pessoas vão lá, nascem, crescem, fica adolescente, aí vai lá, estuda, aí arruma um emprego, um trabalho, ganha um dinheirinho, conhece alguém legal, casa, tem filhos, tem netos, tem bisnetos. Nessa ordem. Nessa ordem, né? Só que não. Aí as pessoas vão lá, nascem, tem filho, depois arruma alguém, depois aí casa ou não casa, e depois descasa, e depois tem outro filho. Trabalha, mas não trabalha. Aí lá com uns 30 anos vai começar a querer estudar, e aí, entendeu? Aí depois a gente não sabe o que tá ruim. Por que tá bagunçado? Por que será que tá meio bagunçado? Meu Deus! Ou o pai que se comporta como filho dos filhos, ou o filho que quer mandar na vida dos pais, né? Meu Deus do céu. Vê se tá na ordem isso, gente. Não dá. É isso aí. E aí você ia citar exemplos. Eu citar um exemplo. Mas você foi tão, né, tão bonitinho. Abrangente. É que eu ia dizer assim, né? Por exemplo, você disse que a lei da ordem, né? Quem chegou primeiro, né? E aí a gente vê em muitas famílias, por exemplo, crianças sem pai. Cadê o pai da criança? Não vale a pena. Ou aquele traste lá, que lá não serve, não presta. Mas sem aquele homem, a criança não existiria, né? Não tem essa matemática, né? Então tá faltando ali. Então saiu da ordem, né? E aí nós já estamos falando de duas leis, né? A ordem e o pertencimento. Mas, por exemplo, hoje está muito comum as pessoas se casarem mais que uma vez. E aí a pessoa casa com uma outra pessoa que já foi casada, que tem um filho lá no primeiro casamento, 1 ou 2 ou mais filhos. E aí ela casa com a pessoa e ela quer que aquela pessoa esqueça a outra família. Não, ela esquece. Aquela outra lá, aquelazinha. E na verdade não é assim, né?
Na verdade, não é possível Não é fazer isso. possível. Não tem É como. mais ou menos, né? Como alguém que tem um antepassado, um avô, um bisavô, um pai, às vezes, uma mãe, que a pessoa não aprecia muito os atos, né, dessa pessoa. Não concorda muito. Concorda muito. Então ela simplesmente corta. Não quero nem lembrar, não me fala dela, tal, 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 tal. Ok, as pessoas têm seus motivos, tal. Mas na real, é possível eu ir lá na minha história, editar a minha história, tirar lá, ó, não, essa pessoa aqui da minha história eu não quero. Então eu vou, meu vô não, meu vô era um desgraçado, eu não quero, eu tiro. Dá para tirar, pinçar aquela ervilha dessa pizza, pinçar a ervilha e tirar, não dá, né? Mas a gente acha que dá. O lance é que quando eu não olho para o meu antepassado, eu não estou olhando para mim, porque eu vim de lá e eu tenho os genes daquela pessoa. E eu só existo Por causa dela. por causa dela. É assim. E aí tem gente que fala, mas não é justo. Porque o meu vô fez uma coisa errada e aí eu tô aqui. E o que eu tenho com isso? Né? Mas nós não estamos falando de justiça. Nós estamos falando da vida acontecendo. Pois é. Então, o exemplo que a gente usa para começar a condensar, eu sei, gente, é muita coisa, né? Junta. Muita coisa junta, né? Que nós estamos explicando aqui, né? Mas vamos para o começo do começo do começo para a gente situar finalmente, né? Lá no comecinho da estrada da sistêmica, né? Então imagina que você que está assistindo a gente aí, você é filho ou filha e que o seu pai é café e a sua mãe é leite. Beleza? Então, obviamente, você é o quê? Um pingado. Um pingado. Lá em São Paulo você é um pingado. Aqui é pingado também? Pingado. Pingado é nacional. Você é um pingado. Beleza? É o café com leite. Mas você não gosta de café. Café é amargo. Café é ruim. E aí, Léo, o que você acha? O que dá? Dá eu, né, Léo? Pois é. E aí que essa pessoa quer café com leite e ela sabe que ela é café com leite, mas ela nega para si mesmo o café que tem dentro dela e ela se vende só como leite, Esse leite vai azedar. vai dar ruim. Porque essa pessoa vai namorar, por exemplo. Uhum. E quando ela for namorar, ela vai falar que é café com leite? O que você acha? O que você acha, Não. Léo? Ela fala que ela é só leite. Mas na hora que o outro for tomar. E tem uns casos que a pessoa não gosta nem do café e nem do leite, né? Aí ela se coloca numa garrafa de champanhe. Aí ela fala, não, eu não sou café com leite, não. Eu sou champanhe, eu resolvi. Né? Agora eu vivo em 2022, eu posso ser o que eu quiser. Aí a pessoa se coloca numa garrafa de champanhe. E aí o outro vê na prateleira, né? Tá na pista para negócio. E o que acontece? A hora que a pessoa abre a garrafa de champanhe e vai tomar, é assim que acontece nos casamentos. Ah, mas quando a gente namorava, ele não era assim. Ah, mas quando eu conheci, ele era outra pessoa. Depois do casamento é que ele se transformou. É que ela mostrou quem ela era. Por quê? Porque o tempo todo era café com leite, mas a pessoa se colocou numa garrafa de champanhe. E aí, o que acontece quando eu me coloco numa garrafa de champanhe e sou café com leite? Esse leite azedou, esse café estragou. E o trem, além de amargo e estragado, tá sem açúcar.
falso, falsificado, com o rótulo errado, com a garrafa pintada, azedo, sem açúcar. amargo. É ruim demais. Tá ruim. E aí, o que acontece dentro da sistêmica? Juliana, se eu for então fazer a compreensão sistêmica, se eu for fazer a formação, se eu for fazer o treinamento, se eu for fazer qualquer coisa, pelo amor de Deus, se eu fizer um trem aí, o que acontece? Acontece que você vai aprender a lidar com quem você é. Aprender a ser o melhor café com leite que você puder ser. O que é ser o melhor café com leite que eu posso ser? Primeiro, eu tenho que saber que ou eu tenho que guardar na geladeira ou eu tenho que ferver. Né? Ou tem que estar quentinho ou tem que estar geladinho. E aí eu posso pôr um açúcar, e aí eu posso pôr numa garrafa térmica, e aí eu posso pôr um chantilly, eu posso pôr uma canelinha, que fica bom também. E aí eu vou aprender que eu posso sim aprender a ser café com leite. Aprender a admirar o que o café tem de bom e o que o leite tem de bom. Isso. Eles não são perfeitos. Ah, mas café com leite não é champanhe, eu gosto de champanhe. Eu também queria ser a Gisele, né? Eu queria ganhar na Mega Sena, mas eu não jogo porque a religião não permite. Eu queria ganhar sem jogar. Nós queríamos um monte de coisa. Então, chegamos ao ponto da sistêmica. A sistêmica ela nos ajuda a ver a vida como ela é. A aceitar e aprender a lidar com a nossa realidade. Com aquilo que é real. Se eu sou café com leite, eu preciso aprender a ser café com leite e vou ser o melhor café com leite que eu puder. Se eu sou uma manga, que nasci numa mangueira, eu tenho que aprender a ser uma manga e o que eu posso fazer com essa manga, né? Eu não posso mudar quem eu sou. Essas são as máscaras, né? Que as pessoas usam. A máscara eu não posso ser exatamente quem eu sou. Então primeiro eu tenho que saber de onde eu vim para ter uma vaga ideia de quem eu sou. Sim. Esse é o grande lance. Porque no fundo, né, meu bem, o que as pessoas buscam? O que nós todos estamos vivendo para quê? Para construir uma história própria de vida. Eu estou construindo a minha, você está construindo a sua, nós estamos construindo a nossa, e cada pessoa está construindo a sua. E a gente quer ter uma história bonita para contar, a gente quer ter uma história com significado, com conquistas, a gente quer ter uma narrativa, a gente quer ter uma história. E na busca da história perfeita, hoje as pessoas descobriram que pode ser feita uma edição e a gente pode editar a nossa história. Só que a gente tem que saber o que eu posso editar e o que eu não posso. E aquilo que é possível editar, que é quem eu sou, como eu me comporto, a pessoa que eu estou me tornando, como eu enxergo a vida, o que eu quero para minha vida, eu posso querer o que eu quiser. A partir do momento que eu respeito quem eu já sou. Pois é. Eu não posso editar quem eu sou. Eu posso editar o que eu quero para mim. Mas quem eu sou essa aqui, ó, com essa cor de pele, com esse cabelo, filha do meu pai, com a minha mãe. Tem coisas da nossa vida que não dá para editar. E tem muitas coisas que dá para editar e dá para você fazer o que você quiser. Desde que você respeite a parte que não dá para editar. Só que hoje os valores tá tudo invertido. Então as pessoas estão querendo editar o que não dá para ser editado. E o que elas deveriam editar, elas querem que a sorte aconteça, ou que alguém dê, ou que, sei lá, que um milagre aconteça, né? Pois é, o exemplo que a gente gosta de usar é o exemplo do Uber, né? Ou melhor, para quem é um pouco mais antigo, acho que esse exemplo fica melhor no ônibus. Então imagina que você está numa cidade que você não conhece. E aí você vai lá e vai pegar um ônibus. E você sabe mais ou menos para onde você quer ir. E aí você liga lá na empresa de ônibus. Olha,
Eu quero pegar um ônibus pro centro da cidade. Aí a pessoa vai falar, ok, onde você tá? Aí você fala, não sei. Vai dar para ir para algum lugar? Não. Vai dar para ter uma informação? Não. Então é assim que as pessoas estão, né? Uhum. Então eu não sei mais de onde eu vim, e obviamente, se eu não sei de onde eu vim, eu não sei quem eu sou. Eu não Mas tenho referência, né, para saber para onde eu vou. Mas eu sei quem são meus pais. Meus pais são os desgraçados. Meus pais. Então, esse lance aí de mudar o passado é sim por questões políticas, né? A política começou com isso, né? Desse negócio de querer mudar o passado, mudar a nossa história. Não, foi isso que aconteceu. Foi, mas veja bem, mas eu não era bem assim, não é. Não, vamos conversar, não sei. Não é desse jeito, e tal, né? Então a gente vai mudando as histórias e a realidade começa a ficar perdida. E nós temos uma realidade, né? Sobre nossos pais, nossos avós, a nossa história, e isso precisa ser levado em conta, porque nós somos filhos disso, nós somos galhos dessa árvore, nós somos parte disso. Então isso faz parte da nossa identidade, né? E sem ela não dá. Então são duas partes, né? De mim para trás existe uma história que precisa ser levada em conta e respeitada como é. Porque às vezes as pessoas olham só para a parte feia, a parte ruim, e aumentam demais isso e não olham para o que foi bom, né? E deu muito mais certo do que errado, né? Senão a gente não tava aqui. Pois é. E tem a parte que é daqui para frente, ok, eu adoto uma nova postura com relação a tudo isso, e eu posso seguir em frente com uma outra história, uma outra bagagem, né? Ou seja, é passar a nossa história a limpo. Uhum. Eu costumo dizer que a gente é a continuação da história, não a repetição, né? A gente não precisa julgar o que já foi, porque eu não tenho nada com isso. Eu só preciso continuar. Eu posso continuar do meu jeito, desde que eu respeite como foi até aqui. Né? Agora, as pessoas querem julgar o que já aconteceu, ou dizer que foi melhor, ou, enfim, quer se emaranhar, né? E é aí que vem a palavra dentro da sistêmica, né? Que a gente usa muito. As pessoas estão emaranhadas ao passado, elas estão carregando coisas, né? E daí fica difícil de ir para frente. Mas vamos dar alguns exemplos? Opa, demorou. De pessoas mesmo que, né? Pessoas que vieram. Os nomes foram mudados. Os nomes foram alterados para... Mas, por exemplo, tem um caso de uma paciente minha que era uma pessoa muito confusa. E remédio psiquiátrico e um monte de tratamento e muita depressão e não conseguia. E você via que a pessoa era confusa. E ela era tão confusa que eu falei para ela, ela chegou contando que a mãe morreu quando ela tinha 8 meses de idade. E todos os traumas, a narrativa da vida dela era em cima daquilo. A minha mãe morreu, eu tinha 8 meses. Só que era tanta confusão, que eu faço um exercício, né, com os meus pacientes, que é dele reorganizar a história dele com fatos, com documentos, né? E ela foi pegar o documento e a mãe morreu quando ela tinha 8 anos de idade. E ela dizia que era com quanto tempo? 8 meses. É, uma diferencinha, né? E ela já tinha mais de 60 anos. Ela tem, né? Mais de 60 anos. Olha quanta confusão. Isso foi uma das coisas, né? Então, olhar para a vida da pessoa, considerando a história desse sistema, a história dessa família, você consegue arrumar muita coisa dentro da pessoa. Essa pessoa, por exemplo, muito confusa. E quando ela foi reescrevendo a história dela com documentos, aquilo foi organizando. E como assim documentos? A pessoa foi atrás de certidão? Certidão? Tava lá na casa dela. Falei, mas cadê a certidão de óbito da tua mãe? Mas cadê o documento disso, de quando teu pai foi morar em tal lugar?
Cadê as histórias que ela contava, que eram a narrativa dos traumas, e você via que aquilo machucava ela, Doía. e eram os traumas dela, estavam todos naquelas histórias, naquelas narrativas. E o simples fato dela olhar para essa família e entender, reorganizar com os documentos a história dessa família, mudou totalmente a concepção dela de vida. E ela conseguiu se encontrar, se acalmar, se entender e organizar as coisas dentro dela. Isso é uma, né, das histórias. Isso é muito louco, né? Isso aí você me faz lembrar de várias histórias, né? Não de uma só. Mas de pai que foi embora, né? Eita, tem demais. Que é uma narrativa trocada que o pai é o desgraçado, foi embora e tal, né? Mas Teve uma boa dessa daí. diga aí. Que ela achava que o pai tinha ido embora, que o pai não queria, que o pai, né, que tipo, nunca tinha conhecido o pai. E depois que ela começou a fazer a sistêmica, ela descobriu que o pai queria ficar com ela, o pai chegou a raptar ela e levar embora. O pai pegou ela porque a mãe não queria deixar o pai ver ela, porque eles tinham... Que normalmente é assim, né? Uma briga de casal e a criança No meio, né? no meio, né? E como a criança é criança e ficou com a mãe conta a história que quiser, né? Mas essa menina, o pai tanto que queria que ele chegou a pegar ela e levar embora, porque ele viu que ia perder, mas a família da mãe foi atrás, pegou e realmente contou para ela e ela já adulta foi saber, depois que entrou na sistêmica, ela foi saber nessa história. E todo o trauma dela, tudo que a gente trabalhava, era a dor de não ter o amor desse pai. E quando ela descobriu que esse pai amava tanto ela, que chegou a roubar ela, né? Tipo, não tirem ela de mim, eu quero ficar com ela, nem se for. Aquilo, pronto, né? Aquilo resolveu. Claro que aqui, gente, eu tô falando o negócio, né? Isso tudo é um processo terapêutico que acontece, né? Eu tô dando aqui, contando o resumo do resumo do resumo das histórias, né? E nem tomando partido, pelo amor de Deus, Não, a gente. gente tá Quem tá contando certo, o quem tá lado, né? errado. Não. O que importa aqui é a saúde emocional dos envolvidos, tá? Sim. O lance é que tem uma coisa muito mais simples, né? Que a gente pode olhar com o olhar da sistema e você vai ver muita lógica nisso. Por exemplo, gente que procura a aprovação de todos. Você conhece gente assim? Gente que quer salvar todo mundo, que vê o problema de todo mundo, que quer resolver a vida inteira, o mundo inteiro. Problema de autoestima. E aí se sente sobrecarregada, né? Tem problemas de autoestima, problema de identidade. Sente sobrecarregado, cheio de doença, fibromialgia, pânico, um monte de coisas. Conhece gente assim? Uhum. Pois é. Por que que essa pessoa fica tão sobrecarregada, quer pegar todos os problemas para si, quer resolver tudo sozinha? Por quê? O exemplo clássico da família brasileira é o filho casado com a mãe. Não é uma relação desse tipo que você está pensando, mas é o filho que faz o papel do pai Emocionalmente na vida da mãe. Emocionalmente, né? Na alegoria, na fantasia, né? Da cabeça da mãe, né? Como assim? Para viajar é com o filho, não é com o marido. Para dividir as contas, para dividir os problemas, tal. Então faz tudo com o filho e não com o marido. Você conhece casos assim? Você já ouviu falar de alguém que vive assim? Você que é mulher, você já namorou ou casou com alguém assim? Eu já atendi uns par de homens com mais de 30 anos que compraram a sua própria casa, o seu próprio apartamento e levaram a mãe para morar junto e não conseguem se casar. E aí eu explico para eles, né? Eu falo, mas então, é que você já tem uma mulher em casa, né? Já tem uma mulher que lava suas cuecas, que te faz companhia, que você não pode deixar ela sozinha.
Então, é tão louco que a pessoa que vive numa situação dessa, como que a sociedade vê? Como que a pessoa se vê? Nossa, eu sou um excelente filho, a minha mãe é uma pessoa sozinha, fez tudo para mim, me criou eu e meus irmãos sozinha, e agora que eu sou adulto, eu posso ter uma casa e levo a minha mãe junto comigo. E até aí, ok, realmente é um ótimo filho. Porém, por conta dele estar sistemicamente envolvido com essa mãe, emocionalmente tomado pela dor da história dessa mãe, por amor, ele não consegue seguir a sua própria vida em algum ou alguns aspectos. Então, às vezes são homens bem-sucedidos, mas que não conseguem se casar. Às vezes são homens que conseguem um monte de mulher, mas não Mas não consegue, fica com mas não nenhuma. fica com nenhuma. Às vezes são homens que não conseguem ganhar dinheiro e aí não conseguem se desvencilhar da mãe. Até consegue arrumar uma namorada, mas aí não tem o dinheiro para casar. Então, são coisas que a própria pessoa ela não entende. Ela fala, mas eu tenho tudo para ter uma vida normal, né? Ou para seguir a minha vida não segue. E quando a gente vai ver, por detrás daquela relação que parece que é uma relação normal, né? De mãe e filho, de filha com mãe, com Com pai, pai, né? né? Filha com pai. O que parece ser normal, a gente acaba vendo que por detrás daquilo tem um emaranhado ali de uma história de infância, de algo que aconteceu, de uma dor que aquela família carrega e que aquela pessoa se sente responsável ou está de alguma forma emaranhada com ela. Isso. E de alguma forma a vida não vai para frente. Esse é o negócio, né? Então, a pessoa se sente estagnada, né? Ela não consegue ter uma vida do jeito que gostaria, né? Sim. Você quer ver outra coisa que acontece muito também? As pessoas que têm dificuldades para criar os filhos. E aí, quando a gente vai ver, aquela pessoa está tentando criar o filho diferente da mãe ou do pai. Ah, não, eu não quero dar para os meus filhos a mesma educação que os meus pais me deram. Ou eu não quero ser com os meus filhos como os meus pais foram comigo. E aí a queixa é que eu não consigo criar os meus filhos, ou que os meus filhos não me obedecem, ou os meus filhos não me respeitam, ou eu faço tudo por esses meninos e eles não valorizam, né? E aí a gente vê que tem essa história familiar aí que vai além daquela criação dos filhos, né? São histórias que a pessoa está carregando da criação dela quando filho e que se repete, né, com os seus próprios filhos. Isso. Então, esses são exemplos de questões de natureza sistêmica. Sim, é complicado. Mulheres que não conseguem ser felizes no casamento porque as mulheres da sua vida, né, da sua família não foram felizes, ou mulheres que tem muito disso também, né? Mulheres que admiram muito o pai, que acham que o pai é uma pessoa muito boa, né? Um homem muito que não tem nenhum homem melhor que o pai no mundo e aí também não consegue arrumar um relacionamento porque nenhum homem vai ser igual ao pai, né? Ou por mais que consiga, vive mal com o marido, ou fala pro marido, ou olha pro marido e fala, nossa, ele nunca vai ser igual ao meu pai, né? E não consegue enxergar a relação sistêmica que tem ali por detrás. Então, tudo isso, gente, tem uma raiz sistêmica, ou seja, tem algo de errado, alguma lei sistêmica, natural, que não está sendo obedecida, ou está fora da ordem, ou tem alguém excluído, ou não há equilíbrio. Né? Alguma dessas três coisas, ou as três juntas. Né? Uhum. Então, quando a pessoa tem consciência disso, tem posse dessas informações, ela pode mudar a sua postura com relação à vida e pode sim viver muito melhor com essas questões que a gente ilustrou e comentou aqui, ou com várias outras, né, que a gente nem citou aqui, que tem meu Deus, gente, muita questão. Então aquela mulher que é solteira,
solteira, mas não está disponível. Esse é um assunto para um outro podcast, né? Pode estar solteira, mas não está disponível, não casa. Apesar de querer muito um relacionamento, não vai, né? O rapaz que é casado emocionalmente com a mãe, ele pode se retirar do marido, do papel de marido da mãe e voltar para o papel de filho, e aí sim ele consegue construir a sua própria família. Então é esse tipo de coisa que a sistêmica pode ajudar e muito. Então você que está assistindo a gente aí, você passa por problemas desse tipo? Conhece alguém que passa por problemas desse tipo? Comenta aqui embaixo, por favor, que aí você ajuda a gente a abordar esses temas nos próximos programas do nosso podcast. Tem uma amiga aqui. Tenho uma amiga que. Se você tem uma amiga que tem um problema, escreve aí embaixo. Porque os vizinhos têm, né? Então, nós temos uns vizinhos que têm uns problemas, amigas, mas nós mesmo. Então quer dizer que eu e a Ju, então a gente não tem problema, porque agora a gente fez sistêmica e acabou todos os problemas. Não, gente. Primeira coisa que a gente aprende aqui na sistêmica é que a nossa família é tão imperfeita quanto qualquer outra do planeta. Exatamente. Né? E, na verdade, o que muda é que a gente sabe lidar com os problemas. Porque a gente vive num mundo de imperfeição, num mundo de problemas. Então não tem como viver sem problemas. O que tem como é a gente aprender a lidar com eles. E aí o resultado de você ter conhecimento sistêmico e agir de acordo com essas leis naturais é que a vida fica mais leve, você não fica amarrado com problemas familiares, né? O seu emocional fica mais leve com relação aos problemas familiares, né? E a vida anda, né? Simples assim. Exatamente. A gente consegue viver a nossa própria vida e não a vida dos pais e nem de qualquer outra pessoa. Eu posso ser eu mesmo, café, com leite, com muito orgulho, né? É isso aí. Então é isso aí, gente. Para você que assistiu esse podcast, muito obrigado. Compartilha aí com a galera aí que esse assunto... Meu Deus, se for entrar de verdade nesse assunto, o negócio fica louco. Vai ter que ter muito podcast ainda. O bagulho fica louco. Né? Fica. Mas se você gosta desse assunto, fica aí com a gente, que tem muito mais sobre ele. E a gente conta com você para os próximos episódios. Fechou? Isso aí. Tá, é isso aí. Obrigado. Valeu!